Muito bem-vindos, peixes, a novembro, piscianos. Meu nome é Bruno e essa é a previsão, né, o assunto de vocês para o mês de novembro. Vamos ver o que vocês me contam, o que o universo traz para peixes para o mês de novembro. Lembrando, gente, que vale para quem tem ascendente, tá? Meio do céu, e também aquela casa, né, onde você tem o signo de peixes, ou aquela, né, naquela casa onde está lá um acúmulo de planetas em peixes, tá bom? Você pode projetar sobre o assunto dessa casa também, tá bom? E vamos ver, temos aqui, mês de novembro começa, na verdade passa de uma sequência bastante intensa, né? Muitos de nós estamos sentindo bastante as questões profundas, então vamos ver aqui que o jogo nos conta, né? Quais são os temas para peixes para o mês de novembro. Então vamos lá. Vamos ver aqui, energia central. Opa! Nossa, o imperador. O imperador. Então vamos lá, peixes, né? Um mês então para trabalhar as estruturas, né? O imperador é um arcano que traz, de certa maneira, uma necessidade de estabelecermos os nossos espaços, né? O nosso poder de ação, né? A nossa estabilidade, né? Então, né, pode estar aí relacionado ao campo material, pode estar relacionado também com posturas, né, emocionais que de repente nós precisamos tomar rédeas, tá? Mas vamos continuar tirando aqui tudo para ver sobre o que se trata, né, de maneira geral, tá? Então, Imperador, Peixes, Novembro. Vamos lá, energia de central. Olha só, As de Paus. Para muitos aí são questões de espiritualidade. 6 de Paus, tá? Show de bola, sucesso. Olha, 2 naipes de paus, novos inícios, tá? De ideais, tá? De repente, ideais que vão direcionar vocês para uma grande estrutura material, tá? Vamos prestar atenção nisso. E está muito positivo aqui em relação ao sucesso, tá, peixes? Temos aqui 6 de paus. Ó, 6 de espadas, vocês precisando afastar um pouquinho, às vezes se recolher um pouquinho ou deixar, talvez, algum ambiente, uma zona de conflito para pensar melhor, tá? Mesmo aí para estratégias, repensar os passos. Será que onde eu tô ou o que eu tô fazendo tá mais me aprisionando do que tá me liberando, tá? O imperador também, dentro da sombra, né, que ele traz, ele também mostra o nosso lado inflexível, o nosso lado inamovível, né? Tipo, vou permanecer nisso até esgotar. Às vezes não, às vezes precisa aí de alguma questão relacionada àquilo que vocês estão fixos demais, tá? Olha só, página de ouros, tá? Alguns de vocês não estão conseguindo, talvez, enxergar possibilidades, né, de ganhos materiais, de ganhos de reestruturar a própria vida, porque talvez considerem aquilo que vocês têm como sendo muito pouco, ou uma ideia, né, que está muito inicial ou muito primária ainda, talvez vocês aí se auto-sabotando, tá, em relação a algum tipo de início, tá? Página aqui de ouros cai aqui numa casa sobre aquilo que vocês não estão enxergando direito sobre algum tipo de perspectiva, né? Influências do passado, ou externas, né, que podem estar aí influenciando. A gente tem aqui, ó, a Rainha de Copas, tá? Talvez influências de alguém que já tem uma sabedoria muito grande, já tem talvez uma jornada muito grande e está levando vocês a se compararem mais, né? Talvez com alguém falar, eu não estou nesse ponto ainda, eu não estou nessa altura, mas cuidado para não desprezar aquilo que vocês já têm de concreto, tá? Aqui essa rainha, ela pode ser tanto alguém que volta, que vem aí para a vida de vocês, ou pode ser reencontros também com pessoas com bastante maturidade. A rainha aqui não fala só de pessoas do sexo feminino, tá? Isso é energia, tá, gente? A rainha, ela é de copas, mas é uma energia de muito acolhimento, tá?
sabedorias do mundo emocional bem profundas. A Rainha de Copas, ela remete muito a... traz muito, pelo menos para mim, assim, remete muita energia de Iemanjá, sabe? Aquela coisa de acolher, aquela coisa das águas, né? De levar a gente para as profundezas, porém com um quê aí de mãe, né? Um quê aí de cuidar, né? Com muita sabedoria, com muita serenidade. Então, talvez alguns de vocês vão ter essa influência, ou uma influência volta aí para vocês, de alguém do passado. Esse passado aí pode ser também espiritual, né? Mas de alguma maneira vem aí trazendo nutrição, né? Momentos também de serem cuidados de alguma forma, tá? Vou puxar tudo aqui para a gente entender o contexto. Aí a gente tem aqui, ó, 9 de paus, tá? Como sugestão do jogo. 9 de paus aqui, gente, para muitos de vocês vai ser para mensagem do jogo. Para de insistir naquilo que não está dando certo mais, tá? Não adianta insistir, isso está levando vocês para exaustão, tá? Vocês, de repente, com o ímpeto que vocês começaram de alguma coisa, né? E estão aí preocupados que ainda não chegou o sucesso, tá? Mas vocês podem, de alguma forma, não estar usando as estratégias certas nos locais certos, de repente, né? Ou não são, né, não estão no caminho que realmente vai levar vocês a concretizar alguma coisa, tá? O imperador está aqui, ele está tentando trazer uma energia para trazer empoderamento, estabilidade, mas, ó, nove de paus, alguma coisa aí já se mostrou suficientemente que não é por aí, tá? Talvez alguns de vocês precisem abandonar algum tipo de situação que está mantendo, que por um lado pode trazer até um tipo de estrutura, mas que por outro lado pode aprisionar vocês, tá? Né? O imperador é arcano de número 4, né? O 4 também pode significar apegos, tá? Apegos a algo que não está saindo do lugar. E o potencial tá mais, tá? Aqui tá pedindo, né? Muitos de vocês aí estão surgindo ideais, talvez muitos voltados aí para o campo, né? Da intuição, né? Trabalhar mais isso, né? A própria espiritualidade aí dentro de vocês também, para de repente modificar caminhos. Mas olha, aqui ó, o louco, eu vou puxar tudo, gente. O louco, 7 de paus, tá? Tem que sair de algum tipo de duelo. Muita gente duelando, muito murro em ponto de faca, tá, gente? Ó, 9 de espadas, tá? Internamente, até um alerta aí para muitos de vocês, né? Muitos das tensões que vocês podem estar sentindo são conflitos internos, tá? Não são necessariamente externos. E o enforcado veio aqui dentro do processo externo. Mas vamos lá, vamos entender. Então, peixes, olha só. Muitos de vocês podem estar sentindo, inclusive, uma energia de estagnação também. Né? Esse enforcado que ele não veio à toa. Mas, de alguma forma, olha só, a gente tem aqui 7 de espadas como algo que também está fomentando isso, tá? Duas coisas, peixes. Não vai adiantar, para muitos de vocês, não vai adiantar vocês tentarem seguir por um caminho que não tenha conexão com os seus ideais. Tá? Para muitos vai ser questões ligadas à espiritualidade, para alguns vão ser questões de princípios mesmo, tá? Porque no centro aqui do jogo traz a questão do conflito com o as de paus e o 6 de paus, tá? Então, às vezes, é uma coisa que começa assim, tô tentando, tô fazendo, buscar o que faz sentido, mas eis que, de repente, ainda não cheguei no sucesso que eu queria, e aí, às vezes, pode estar tendo aí desvios, né, de energia para outros campos que não necessariamente são aqueles que vão trazer o resultado que vocês tanto querem, tá? Então, vocês tentam insistir em alguma coisa que talvez para as pessoas, talvez para que o mundo fale, é aquilo que realmente ia trazer estabilidade para vocês, né? E aí vocês acabam pensando assim, e eu tenho que esquecer meu sonho, tá? Mas o que o jogo está trazendo? Ele está pedindo para
nove de paus também, de certa forma, está mostrando aquilo que não adianta mais insistir, né? Porque não traz para vocês o resultado que vocês tanto querem. Mas está pedindo para aplicar essa energia, a gente tem aqui na carta do louco, que fala sobre novos inícios também. E o louco, ele também fala, né, de tentar algo que vai contrário, muitas vezes, ao que as pessoas ao seu redor talvez esperem de vocês, tá? E isso pode estar gerando para muitos aí muitos conflitos de debates no que se refere aos ideais, tá? Então, a gente tem aqui a Rainha de Copas, né? Uma energia de maturidade, uma energia de acolhimento, mas muitas vezes essa, né? Alguns podem estar sofrendo, digamos assim, muita influência por parte dessa personalidade aí também. Porque essa Rainha de Copas, ela já está na estabilidade dela, e vocês estão num processo de caminhar nisso. Então, às vezes, a pressão dessa rainha por querer mostrar um ambiente, uma estrutura, uma conquista dentro daquilo que ela já teve, e tá, tipo, puxando vocês, vão, olha só, cola em mim, é bem isso que eu tô, né, bem sobre isso que eu fiz, né, cola no meu exemplo. Mas aqui pode ter um grande, né, equívoco, de repente, de vocês, às vezes, desprezando um valor próprio, tá? Algo que seja próprio de vocês e que talvez não tenha tanto a ver, assim, com essa personalidade, ou com essa influência que está aqui, tá? Isso eu falo por causa do posicionamento que essa rainha apareceu aqui, tá, gente? Como sendo influências de um passado que podem estar segurando, né, ou contribuindo para esse conflito. Então, vocês estão entre uma ideia que vocês têm, algo que pode ser inicial, ou algo que pode estar no meio de uma elaboração, mas ainda não tão concreto, e talvez vocês não estão sentindo como fazer isso, tá? Só que o jogo traz que, de alguma forma, peixes, para que as coisas realmente deem passos, precisam de reformas internas acontecerem também, tá? A gente vê aqui vocês internamente com muitos conflitos ainda, tá? Muitos duelos, tá? Internamente apareceu aqui, ó, 9 de espadas, fala inclusive sobre influências externas, digamos assim, interferindo nas emoções de vocês. E aí vocês podem equivocar no que se refere a interpretar o momento que vocês estão vivenciando. E aqui, então, vem a carta do enforcado. É uma carta muito temida, né? No tarô, muita gente não gosta, dá a sensação de bloqueio. Só que o enforcado aqui, peixes, eu tô sentindo uma energia de proteção, tá? O enforcado, ele tá meio que protegendo vocês para não meter o pé pelas mãos por causa dos conflitos internos que vocês estão vivenciando nesse instante, tá? Porque a tendência, né, talvez maior, é de muitos, né, com esse louco aqui, muitos de vocês podem às vezes até desistir dos próprios sonhos por não estar vendo nada palpável, nada concreto. E na realidade, o que está sendo trabalhado são questões muito profundas aqui, tá? Porque a gente saiu aqui, ó, 7 de paus, né, onde vocês precisariam aplicar mais diretamente essa energia, né, aqui desse 9 de paus, ou seja, o que tipo de ideal ou que tipo de espera eu tenho que encerrar dentro de mim para terminar de uma vez por todas com os conflitos que eu mesmo estou carregando, tá? Talvez eu tenha que abandonar a querer agradar essa rainha, né, essa personalidade, ou essa pessoa que talvez espera algo de mim em algum sentido, né? Ou essa rainha, ela pode estar aqui me inspirando, mas calma lá que eu preciso percorrer os meus próprios passos primeiro, tá? Eu preciso aprender a valorizar também o que eu sou e o que eu tenho, tá? Então aqui é um mês, peixes, que talvez não seja necessariamente aquele mês onde vocês vão ver todos os retornos, materialmente falando, que vocês esperam, mas pelo menos é um mês que vão esgotar de uma vez por todas qualquer tipo de, digamos assim,
de perda de foco, da própria vida, tá? O enforcado, ele tá trabalhando aqui, meio que fechando as coisas para que vocês nem tomem decisões precipitadas, equivocadas, que não tenham a ver com os sonhos, os ideais, né, de vocês, e também estão trabalhando para que dentro, então, às vezes, da confusão, né, ou do conflito, ou da pressão interna, vocês, de uma vez por todas, cessem, né, os conflitos internos, cessem as dúvidas em relação àquilo que vocês realmente querem, tá? Ele está trabalhando para vocês mudarem a perspectiva de ver alguma coisa, tá? Talvez alguns de vocês não enxergaram ainda os meios concretos de se fazer algo, mas não quer dizer que não é esse caminho, tá? Quer dizer que, de repente, estruturas emocionais internas, tá? Crenças, talvez, influências do próprio meio que vocês estão, ainda estão falando muito forte dentro de vocês, né? Então, pede aqui, ó, recolhimento. Recolha um pouco para ter espaço para entender exatamente tudo o que está acontecendo, tá? Mas tem guerras, né? Tem muitos piscianos aí que devem estar enfrentando guerras, verdadeiras guerras internas, tá? Então, esse tempo, digamos assim, pode parecer um sacrifício para alguns podem estar muito ansiosos, talvez, né? Aqui com o imperador, que horas que eu vou realmente ter um chão para eu pisar, uma estrutura para eu poder respirar, mas peixes, olha, preciso, né? O jogo ele tá armado, digamos assim, né? Ele tá aqui configurado para vocês olharem para dentro, tá? Então, novembro vai ser um mês aí para vocês estarem enxergando, talvez, tudo que precisa ser finalizado internamente, tá? Inclusive até da forma, a forma como vocês estavam vendo esses mesmos ideais, inclusive para alguns, tá? Então não é que perde eles, mas talvez a configuração de como isso vai se dar vai ser outra. Mas para isso vai precisar vocês realmente entenderem e perceberem que algumas coisas vocês vão precisar realmente mudar, tá? O louco, ele tá aqui sendo, né, trazendo uma energia de saída, tá? Ele está aqui como uma saída. Mesmo que as pessoas, de repente, digam ou vejam que não é algo que vale a pena, porque as pessoas estão apegadas às estruturas que elas têm, muitos de vocês vão precisar, inclusive, arriscar, tá? Arriscar mesmo para poder modificar aí uma realidade ao redor de vocês, tá bom? Bom, meus queridos, é isso. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, né? Espero que vocês consigam acalmar internamente, né? Mas esse acalmar, tá, gente? Não é necessariamente ações que vocês vão fazer. O enforcado é uma energia bem de aceitar o que está vivenciando e tentar entender a mensagem, a mudança do ponto de vista sobre o que vocês estão pensando. É um momento de recolhimento mesmo. Então não é tanto de ação, não vi muita energia de ação aqui. No sentido de, sabe, tá na hora de fazer. Tá muito reflexivo, tá? O jogo de vocês está muito reflexivo. Então talvez é um mês para vocês olharem verdadeiramente, tipo assim, o que vocês realmente querem da vida como um todo. Quem são vocês realmente, quais são realmente seus desejos. Então, para vocês começarem a separar o que é expectativa de fora e o que realmente é o que vocês querem. Aí sim, a energia ela vai ser canalizada para vir, para concretizar aquilo que vocês realmente querem e não o que os outros esperam de vocês, tá bom? É isso. Se vocês, né, gostaram, compartilha esse vídeo, deixa aí seu like, tá? Quem não está inscrito no canal, escreve aí que isso ajuda a gente a continuar esse trabalho, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.